Coloca a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento, por favor. Deus querido, é com muita alegria, Senhor, novamente, que nós estamos aqui na sua presença, buscando fazer a sua vontade, Senhor, não mais a nossa. Porque nós sabemos que enquanto fizemos aquilo que estava no nosso sentimento, na nossa mente, no nosso coração, mas contrário à sua palavra, nós não chegamos a lugar nenhum bom. Caímos em buracos, tivemos uma postura errada, perdemos tempo na vida. Mas hoje, Senhor, nós temos oportunidade, uma oportunidade de dar vazão à sua palavra, às convicções que nós recebemos da sua palavra. Porque somente a sua palavra é a verdade. Não é uma verdade, é a única verdade. Então nós te pedimos, Senhor, se ainda há coisas no nosso coração, na nossa mente, padrões ainda que nós ainda estamos levando adiante, aceitando, convivendo com o que não deveria ser aceito, Senhor. O Senhor possa nos ajudar neste dia. O Senhor possa tirar as vendas, as escamas dos nossos olhos. O Senhor possa nos favorecer, Senhor. Não porque nós merecemos algo, mas pela sua misericórdia. O Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia das nossas falhas, dos nossos erros. Que o Senhor sabe que nós somos falhos, mas que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração que quer te agradar. Nós vemos, meu pai Davi, um homem que errou, mas ele tinha um coração sincero. E nós vemos Saul, que até aparentemente errou menos vezes, Senhor. Mas ele não tinha um coração sincero, ele não buscava o ser com integridade. Ele buscava para si. E Davi buscava para o reino, buscava pelo propósito, buscava pelo povo. Porque foi o povo que o Senhor confiou a ele. Então nós pedimos, Senhor, nos ajuda a enxergar as coisas. O Senhor tem nos confiado tantas coisas nas mãos, tesouro, Senhor, tesouro da vida, tesouro de uma família, tesouro de termos a responsabilidade de impactar esse mundo de uma forma correta, diferente, porque demais pessoas que impactam esse mundo, Senhor, pelas futilidades, pelos maus exemplos, isso já tem de monte. Mas que o Senhor possa levantar no nosso meio pessoas realmente que te amam, Senhor. E aquele que te ama é o que cuida das ovelhas, é aquele que cumpre o propósito, é aquele que faz o que é necessário, não porque está gostoso ou fácil ou tem vontade, mas porque entendeu. Esse é o caminho, é isso que vai me conduzir a uma vida poderosa, uma vida abundante, uma vida plena. Então peço, Senhor, abra as nossas mentes, não nos deixa mais enganados, cegos, meu Pai, cegos com as nossas próprias justificativas, porque nós podemos facilmente nos enganar e até cauterizar a nossa mente nos justificando que o problema não somos nós, é o outro, é a situação, é a circunstância, que para mim foi mais difícil. Não, Senhor. Como diz na sua palavra, os que já vieram antes de nós passaram por coisas muito mais difíceis. E muitos suportaram, outros não. Mas nós podemos fazer escolhas, nós podemos entrar para o rol, meu Pai, para o time daqueles que resistiram. Não daqueles que pereceram pelo caminho, mas daqueles que têm um outro espírito. Como o Senhor disse em relação a Caleb. Josué e Caleb tinham um caráter diferente. Que nós possamos estar nesse grupo, Pai. Não naqueles que estavam com a multidão, com a maioria. Porque é o que nós falamos, Senhor, o que o mundo fala. A unanimidade ela é burra. E nós não podemos aqui aceitar viver com a cabeça do mundo, viver, meu Pai, pelas influências do mundo. Não, Senhor, a nossa influência é o Senhor. O nosso caráter tem que ser amoldado ao do Senhor. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a ver, nos ajuda a entender,
nos ajuda a reconhecer as coisas, os nossos erros, as nossas falhas e agir. Porque não adianta apenas reconhecer, porque a sua palavra nos ensina exatamente isso. Quem confessa e abandona o pecado, encontra misericórdia. Não é apenas nós confessarmos algo, admitirmos algo. Porque há muitas pessoas que admitem, confessam seus erros, mas não abandonam. Por isso não encontram misericórdia, por isso não encontram o seu favor, porque não houve arrependimento. Porque nós ouvimos, meu Pai, nós lemos e quando João Batista fala, mostrem frutos de arrependimento. Fruto é algo palpável, é algo físico, algo que nós podemos tocar, podemos constatar. Então a mudança, meu Deus, ela é palpável, ela é transformadora, ela é nítida. Então que o Senhor encontre em nós esse caráter não conformado, não passivo, mas um povo forte, Senhor. Um povo guerreiro, um povo que faz o que é preciso ser feito, porque quer te agradar, Senhor. Nós não mudamos por nós mesmos, não mudamos pelo outro, nós mudamos somente pela palavra. Nada tem o poder de mudar se não for a sua palavra. Quando ela entra de verdade, quando ela entra, nós não sejamos aqui os ouvintes que se esquecem. Não, Senhor. Não seja mais um barulhinho, mais um protocolo, nada disso. Nós sempre falamos isso, mas muitos ainda estão aí cegos, desfocados. Mas que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que possamos absorver, porque somente com a absorção da sua palavra que pode haver a mudança. Quando nós deixamos que aquilo não seja mais um barulho no nosso ouvido, mas que aquilo seja algo revelado. O Senhor falando conosco. Todas as palavras têm algo que nos acrescenta, Senhor. Não é somente para o outro, não. Todos os dias nós podemos crescer um pouco mais. Todos os dias nós temos oportunidade de crescer um pouco mais. Então abençoa, Senhor, cada um de nós. Nos ajuda a ver. Eu peço. Tem misericórdia, Senhor, das nossas falhas, pecados, erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa. Nós queremos Te agradar. Nós não somos aquele erro. Nós não somos aquela falha. Que aquilo tenha sido apenas um ato falho, um deslize, algo que ainda está sendo estabelecido, meu Pai, não uma iniquidade. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, abençoa cada homem, cada mulher, cada um que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, cada uma das igrejas. Abençoa o nosso dia, Senhor, que tenhamos um dia poderoso, um dia incrível, um dia cheio do Seu favor, Senhor. O Senhor abençoe cada um que subir neste altar para orar. O Senhor abençoe cada um que vier para fazer os cultos. O Senhor abençoe, meu Pai, o povo que passar pela igreja, o povo que Te busca, o povo que não acha difícil, não acha longe, não acha demorado, meu Pai, mas está aqui. Está fazendo a parte que cabe a nós, de Te buscar, de Te honrar. Porque nós sabemos que a parte que cabe ao Senhor nós não precisamos nem pedir. É automático. Nós nos colocamos debaixo da Sua vontade. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos cumpre, o Senhor cumpre o desejo do nosso coração. Então nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque, como diz a Sua palavra, felizes são os olhos, seus olhos porque veem, os seus ouvidos porque ouvem. Porque nós temos esse dia, essa oportunidade de aproveitar, de sairmos diferentes como homens, como mulheres, como cristãos, como pais, mães, maridos, esposas, filhos. Nós podemos fazer tudo diferente a partir deste momento. Que o ontem já foi e o amanhã nós não sabemos o que acontecerá, mas nós sabemos o que podemos fazer agora. O foco, a atenção, a diligência com a nossa vida, a vigilância. Então seja conosco, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Muito obrigado, Deus, nós Te amamos, amém. Nós sabemos que a nossa vida pode ser uma vida extraordinária, fantástica, abundante, ou uma vida cheia de espinhos. Quando nós analisamos o próprio fato, né, aquele momento de Adão, a vida que ele tinha, né,
o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Todos os dias o Senhor ia, no final da tarde, conversar com Adão, aquele relacionamento, aquela intimidade. Deus ter criado o homem. Não faz sentido. Por quê? Para quê? Para se relacionar. Simplesmente isso. Então, o presente que ele tinha, mas como era comum, né? Igual quando começou a questão da pandemia, né? Nós tínhamos 5, até um certo momento, tivemos 8 cultos por dia, né? E muitos não valorizavam, né? Tanto que quando teve aquele período, graças a Deus não muito longo, que a igreja precisou ser fechada, muitos começaram a sentir saudade da igreja. Mas ok, para alguns realmente estavam sentindo falta. Para outros, a gente sabia que eram pessoas que nem vinham quando era possível. Que tinham suas justificativas, mas quando apresentou uma mudança de circunstância, agora eu perdi, agora eu quero. Então tem muita gente que infelizmente vive assim. Ela vai levando, quando perde, aí eu queria tanto aquilo, eu queria tanto aquela mudança, mas quando você tem oportunidade, você não está se esforçando. Às vezes você está no seu casamento e está lá, está deixando. Aí a hora que não, então eu quero o divórcio. Não, mas agora eu quero buscar, não, eu quero, vamos acertar. Muitos têm vivido assim. Então nós temos as oportunidades de viver uma vida extraordinária, ou uma vida cheia de espinhos. O Senhor nos dá as opções, o Senhor nos dá, coloca diante de você a bênção, a maldição, a vida ou a morte, escolhe a vida. Escolhe a bênção. Para que você, não somente você, mas que você deixe esse legado, você e seus filhos vivam. Porque tem gente que não vive, tem gente que apenas sobrevive. Tem gente que apenas acorda, vai, trabalha, volta, assiste um culto, volta, passa 1 ano, 2, 3, 5. Como o caso que eu falei, estava falando ontem, o caso de uma pessoa que ficou 12 anos numa igreja, a vida não mudou nada. Aí veio para cá, está 2, conta um monte de coisas abençoadas, mudança. Mas o que é? É a igreja? A questão? Não, é que a palavra que muda. Se você está num lugar e você não ouve a palavra, ou não é pregada a palavra da maneira certa, ou falam coisas, mas não te ensinam como, que a palavra nos ensina como fazer tudo, a sua vida não vai mudar. Não vai, você vai perder tempo. Mas eu estou na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como diz na palavra. Senhor, nós expulsamos demônios, né? Fizemos tantas coisas, pregamos a palavra. Aparta de mim, dá licença. Eu nunca te conheci. Isso tem que estremecer o seu coração. Isso tem que estremecer o seu coração de você estar fazendo, chegar no dia do julgamento, o Senhor falar, eu nem te conheço. Você é um iníquo, você é uma casca. Isso tem que incomodar muito você. Você tem que lembrar disso. Será que Deus me conhece? Deus tem que me conhecer primeiro. Às vezes a pessoa fala, não, porque eu aceitei Jesus. E Ele te aceitou? Será que Ele tem aceitado as suas obras, o seu coração? Quando você veio, você está na presença do Senhor, você realmente o aceitou? Será que Ele pode aceitar as suas obras? As suas orações são ouvidas? Então não adianta você falar, não, eu batizei lá esses dias. Eu batizei e eu falei que eu não aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Será mesmo? Será que você, quando sai, você mostra a Ele todo o tempo que é nele que você confia? É nele que está a sua segurança? Será? Será? Nós temos que nos perguntar, porque as perguntas nos fazem pensar. Quando você chega num lugar e você não pensa, você abre o Google e pergunta, o Google te responde. Você não precisa pensar. Você quer fazer uma conta, você saca o celular, você já bota lá, você não precisa pensar. Você está tudo pronto.
Mas quando tem as perguntas certas, a gente para refletir. Porque você me faz uma pergunta, eu te faço uma pergunta, você me dá só a resposta. Jesus não fazia assim. Jesus fazia as pessoas refletirem. Os fariseus tentavam pegá-lo, ficavam lá enchendo o saco dele todo dia. Ele não ficava dando resposta pronta. Ele devolvia com uma outra pergunta. E aí que eles voltavam à consciência de quem eles eram, da hipocrisia, da maldade, das motivações, das intenções erradas que eles tinham. E eles sabiam. Tanto que é até interessante que esses dias a bispa falou das moedas de Judas, né? Olha como é que eles tinham consciência. Quando Judas pegou aquelas moedas, ele jogou de novo. E os sacerdotes não pegaram aquelas moedas. Eles não podiam colocar aquelas moedas no templo como oferta, porque eles mesmos disseram, essas moedas são de sangue. Isso é moeda de sangue. Sangue inocente. Então eles mesmos sabiam que aquilo era um dinheiro maldito, era um dinheiro de traição. Então quantas vezes que nós estamos fazendo uma coisa, cientes que aquilo está errado, mas mesmo assim nós fazemos. Mesmo assim nós continuamos a fazer. Mesmo assim nós damos uma ignorada básica e seguimos em frente. Chacoalhamos a cabeça e vamos lá. Depois eu penso nisso. Ele recebeu para vender Jesus, para trair Jesus. Quando ele jogou a moeda, eles mesmos não queriam de volta. Porque eles sabiam essa moeda, esse dinheiro aí já é maldito. Quantas coisas que nós colocamos as mãos, quantas coisas que nós pensamos, quantas coisas que nós falamos, que nós sabemos que é maldito, que não vai nos conduzir a uma vida extraordinária, abundante, maravilhosa, feliz, mas a uma vida cheia de espinhos. Adão, quando ele resolveu dar razão a outra voz, a vida dele se tornou uma vida espinhosa. Enquanto nós não entendemos isso, a gente pode estar no melhor lugar do mundo. Ele estava no Éden, ele falava com Deus. A gente pode estar no melhor lugar do mundo, a nossa vida vai ser cheia de espinhos. A gente pode estar na igreja, a gente pode fazer a obra, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode ajudar os necessitados, a gente pode levar o jornal, a gente pode assistir culto, assistir programa. Não vai funcionar. Porque você só está fazendo, você não está pensando, você não está se analisando, você não está trabalhando para as mudanças, você está fazendo, mas o que isso está agregando a você? Quando você assiste um programa, por exemplo, quando você assiste um culto, quando você sair desse culto, por exemplo, o que isso vai ter mudado na sua vida? Porque isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. A bispa faz isso com a gente todo dia. Me fala a palavra. Senão, eu estou aqui do lado. Se eu não tenho consciência, eu estou aqui do lado, pegando a palavra mais do que a maioria, praticamente. Porque eu consigo ver os lábios dela. Eu não tenho nem a dificuldade de, não, o som, não entendi, cortou, sei lá. Não, eu estou aqui do lado. E se eu não tiver o foco, eu assisto ali 2, 3 horas de culto e eu não tenho nada para falar. Aquilo simplesmente foi um culto, foi um momento. Não foi uma absorção, não foi uma transformação, não trouxe metanoia, não trouxe fé, não trouxe transformação na minha vida. E a palavra é a única coisa que muda a sua vida. Você não vai mudar pelo seu marido, pela sua esposa. Ninguém muda ninguém. E ninguém muda por ninguém, na verdade. As pessoas têm que ter uma motivação, uma intenção por trás daquilo. Então assim, eu já falei, todas as vezes que eu tentei mudar para agradar a Mariana, não deu certo, não durou. Todas as vezes que a Mariana tentou mudar para me agradar, não durou. Porque a motivação é errada. Não, mas como assim? Eu quero acertar sim. Isso sim.
Mas na primeira situação que ela não me corresponde, eu vou parar. Na primeira situação que eu não vou corresponder a ela, que eu dou uma resposta errada, que eu tenho uma atitude errada, ela vai parar, não está valendo a pena, não precisa não vou parar, que não vai dar certo mesmo. Como aquela frase, né, que ela gosta de me imitar, nós somos incompatíveis, né? Então, mas quando a gente começa a fazer para o Senhor, quando eu começo a pensar no que eu estou pensando, pensar no que eu estou falando, pensar no que eu estou sentindo, eu começo, eu não vou tratar ela bem, eu não vou respeitar ela, eu não vou ter a postura correta por ela. Porque eu sei que Deus se agrada disso, porque eu sei que a palavra que diz isso. Por quê? Por que eu sei que a palavra diz isso? Porque eu estou ouvindo, porque eu estou observando, eu estou me atentando, eu estou vigiando a minha mente, porque a palavra fala, vigia a sua mente, estou vigiando meu coração, cuidado do seu coração. Dele depende toda a sua vida. Cuidado com seus olhos, sua mão te escandaliza, corta ela, seu olho te escandaliza, opa, eu não quero perder minha mão, não quero ficar cego. Eu vou tomar cuidado, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, onde eu vou botar a mão, o que eu estou olhando. Então assim, olha só, somente a palavra que muda a sua vida. O Senhor falou, Adão, tudo é de vocês, você pode aproveitar tudo, tá? Mas só não mexe naquela árvore, só não vai lá. E eu sempre penso, né? Será que aquela árvore tinha algo especial, algum poder? Não, para mim devia ser uma árvore qualquer, porém, era a árvore que mostraria a obediência ou a desobediência. Simples assim. Na minha visão é isso. Podia ser uma, sei lá, não deve ser, mas vamos supor que era uma figueira, uma mangueira, um pé de laranja. Ele só falou, obedeça. Você tem tudo. Você só tem que obedecer. Então nós temos tudo, todas as oportunidades de ter essa vida poderosa. Mas eu quero ir lá e pegar a laranja que eu não devia pegar. Eu quero pegar a manga que eu não devia pegar. Eu quero pegar o figo que eu não devia pegar. Por quê? Porque eu quis. Mas eu só pedi para você não fazer isso. Em Gênesis, Deus falando com Abraão, Abraão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já fiz uns 2 cultos falando sobre isso. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te abençoar. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado. Você vai conquistar muitas coisas, seus descendentes serão uma bênção, tal. Vou dar essa terra para você. Essa é a minha parte, tá? A sua parte é o quê, pessoal? Obedecer. Você e seus futuros descendentes. Então assim, você obedece e você ensina como fazer. Olha só, olha como é difícil. E Deus só pede obediência. Mas é difícil porque a minha carne, exatamente, nós nos acostumamos a ter uma postura carnal. Isso é normal, é natural, infelizmente. A gente foi crescendo e se desvirtuando e entrando muito lixo. Agora a gente precisa purgar, limpar de toda essa situação. E como é que a gente faz? A gente se fortalece. Não é assistindo culto, não é assistindo programa, é absorvendo a palavra. É absorvendo a palavra. Tem um monte de gente que assiste todos os programas, assiste todos os cultos e vem confessar as suas falhas. Pornografia, masturbação, traição, adultério, mentira, coisas erradas. Por quê? Eu assisto os cultos, eu estou na igreja, grande coisa. Se não estiver absorvendo, não vai fluir, não vai entrar, não vai ter fruto de arrependimento, como João Batista disse. Não vai ter algo palpável, não vai ter algo que você vai lá e constata, realmente o caráter está mudado. Ele foi testado, ele passou nesse teste. Ele poderia ter feito assim, como ele sempre foi, que era um padrão dele, de falar, de agir, de reagir, de fazer dessa forma, e ele não fez. Então, realmente está diferente. Ele está obedecendo. Então, nós vemos a vida abençoada de Adão e a vida cheia de espinhos de Adão, por conta de uma atitude.
Da desobediência. Nossa, mas Deus nem perdoou. Deus, nossa, Deus é muito bravo, né? Deus, puxa vida, podia ter dado uma chance para Adão. Não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Para um cara qualquer, um coitadinho lá, que não tinha recebido nada, lá no deserto, um ex-escravo do Egito, Deus podia, como teve longanimidade, mas de Moisés viu as costas de Deus. Moisés não tinha direito de pisar na bola. Ele teve muito. Adão a mesma coisa. Adão não tinha direito de pisar na bola. Ele tinha tudo. Tinha tudo com Deus, falava com Deus. Olha só. Ele tinha mais que Moisés, que foi espetacular. Ele conversava com Deus. Então ele não tinha direito. Ele não tinha direito. Tanto que foi sobre ele. Ah, não, mas foi a mulher que fez. Não, você foi colocado para cultivar, para guardar, para obedecer e para passar para ela a direção certa. Mas você não fez isso, você foi omisso, você quis agradar mais ela do que a mim. Então aí você perdeu tudo. Se você tivesse agradado a mim, obedecido, fizesse os cortes, a correção certa, porque foi você quem recebeu a direção, talvez Deus tivesse tido uma longanimidade, alguma coisa, mas não. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então o plano de Deus para a nossa vida é sempre da abundância, sempre das vitórias, sempre de uma família abençoada, uma saúde abençoada, uma vida profissional abençoada, mas depende do tipo de espírito. Fala, espírito forte. Espírito forte. Olha aqui em 1 Crônicas 12, 14. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por quanto? Quanto? Por 100. E o maior? 1000. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. Então nós vemos aqui, Davi tinha um grupo de homens que o mais fraquinho valia por 100. E o menor enfrentava 1000. A gente já fez cultos sobre isso, a bispa já fez cultos dos valentes de Davi. Mas quando a gente analisa a origem deles, eram homens sem perspectiva nenhuma. Mas eles decidiram mudar. Eles não aceitaram aquela vida, aquele estilo de vida. Eles não aceitaram terminar a vida deles como os desgostosos, os endividados, os amargurados, as pessoas bagunçadas da vida. Elas não aceitaram. E isso, eles tinham para ter aquele espírito, eles tinham uma influência. A partir do momento que eles foram para perto de Davi, eles começaram a receber uma outra influência. Então, quais as influências que você tem recebido? Porque muitas vezes é o que eu acabei de falar. A pessoa está na igreja, assiste os cultos, etc, 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 mas está totalmente na carne. Então, que influência é essa? Essa influência está errada. Na verdade, é o que você olha. O que você está recebendo não é isso. Não é essa palavra. Você está ainda se enchendo de outra coisa. Porque, olha só, analisa como que é, por exemplo, o histórico do seu celular. Analisa. Será que lá no histórico não tem, sei lá, um programa da bispa, um culto da bispa e, sei lá, mais uns 10 vídeos que você não devia assistir? Umas coisas sensuais, umas coisas que desvirtuam você. Será? Será que não tem isso? Porque qual a influência que está valendo mais, que está pesando mais em você? Analisa. Em Zacarias 12:8, olha só. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de forma que, fala comigo, o mais fraco dentre eles será como Davi. Ok. O mais fraco será como quem? Como Davi.
E a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Olha só, se o mundo tivesse gente fraca igual Davi, meu Deus, que mundo seria? Se o mais fraquinho, o menorzinho, o mais franguinho lá, o mais magrelinho, o mais jovenzinho, ele tinha o espírito de Davi, imagina só. Imagina como nós teríamos famílias fortes, crianças fortes, jovens fortes, se nós tivéssemos pelo menos esse espírito de Davi. Porque olha só, o mais fraco será como Davi, o mais fraquinho. Isso não é à toa. Quando nós vemos Davi, e para todo mundo ele era o mais fraco. Aos olhos naturais ele era o mais fraco. Mas para Deus, ele tinha tudo que era preciso. Ele tinha um coração, ele tinha uma fé, ele tinha uma coragem, que não era dele, era do Senhor. Então tinha lá os irmãos dele, tinha lá o rei, tinha lá o exército todo. Todos mais fortes, mais altos, mais experientes, mais bem treinados, mas não tinha o principal, não tinha o espírito. Não tinha espírito, não tinha o caráter. E nós vemos as pessoas buscando em tudo, buscando se aperfeiçoar em todas as áreas, em um monte de coisas, menos no espírito, menos no caráter. Por isso que nós vivemos essa sociedade tão amargurada, tão medicada, tão doente, tão infeliz, tão fútil. Porque as pessoas estão buscando em tudo que é externo, menos no caráter. Ontem eu estava conversando com alguém em relação a uma situação. Quando a gente olha os valentes de Davi, como a gente está falando aqui agora, aqueles 400 desgostosos, eles se tornaram os valentes de Davi, aquele exército agressivo, sanguinário. Ou seja, dá a impressão que, se a gente for analisar realmente friamente, Davi teve muito êxito na influência dele sobre as pessoas. Sim ou não? Sim? E Jesus não. Se for analisar friamente, Jesus não foi tão bem sucedido como o próprio Davi. Mas aí a gente analisa qual era o foco de Jesus. Aqui nós vemos que esses desgostosos se tornaram os valentes de Davi, eram guerreiros sanguinários. Mas a gente não vê falando de outros homens que amavam a Deus como Davi amava. Sim? E Jesus, já o desafio de Jesus, que é o nosso desafio, não é a gente ter a coragem para ir lá matar 1000. A gente tem a coragem de matar aqui dentro a nossa carne. A guerra, o ensinamento, o foco de Jesus era o foco no caráter. Então nós vemos que, a princípio, Jesus, puxa vida, estava com Jesus, então Jesus fracassou. Porque quando ele morreu, todo mundo dispersou, todo mundo fugiu, correu, sumiu, acovardou. Depois, quando ele voltou, conversou de novo, deu mais uma chance, Pedro se posicionou, alguns se posicionaram, tal, e estamos aqui hoje. Porque alguém continuou o trabalho. Mas se a gente analisar, nem Jesus conseguiu convencer como deveria. Por quê? Porque vai da pessoa. Você pode estar com Jesus. Você pode conversar com Deus. Se você não decidir obedecer, se você não decidir se submeter àquilo, não dá. Não dá. Então não adianta você falar assim, meu Deus, me abençoa. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Me abençoa então, Senhor, mas Ele quer o seu coração primeiro. Não adianta você pedir um carro, uma casa, um filho, ou o salário de 100.000. Não adianta se você não tiver entregue o seu coração para Ele. Se você não tiver esse caráter, esse espírito forte.
O mais fraco será como Davi. Será que nós adoramos o Senhor como Davi? Será que nós nos submetemos ao Senhor como Davi fazia? Será que nós amamos a Deus de uma forma tão profunda como Davi? Será que nós nos indignamos com as coisas erradas, como Davi se indignava? Ele só precisava ouvir uma vez, ele se revoltava. Quem que é esse incircunciso? Quem que vai limpar a honra de Israel? Quem está deixando fazer desse jeito e ninguém está fazendo nada? Tudo bem, não tem ninguém, não tem alguém que tem coragem, ninguém precisa ficar aflito, triste. Eu vou lá e resolvo esse negócio. Porque o Senhor já me abençoou antes, vai me abençoar agora também. Simples, rápido, objetivo, focado. Fala comigo. Uma vida vitoriosa depende de uma vida intencional. Fala, intencional. O seu casamento precisa de uma vida intencional. A sua saúde precisa de uma vida intencional. Você ficar lá acordando 10 horas da manhã, comendo pizza no almoço, fazendo de qualquer jeito. Senhor, me dá a cura desse problema no cardíaco, que me dá a cura da diabetes. Intencionalidade. Intencionalidade. Senhor, salva meu filho, ajuda a minha família, ajuda. Não traz para a igreja, não ora, não chama para oração, todo mundo está num quarto, todo mundo está num celular, não, mas ajuda, Senhor, salva a minha casa, Senhor, salva a minha família. Intencionalidade. Senhor, me ajuda a pagar as dívidas, mas todo mês eu vou lá, estouro o cartão, porque assim eu não posso perder aquela promoção, porque se não for agora não vai ter nunca mais, e eu tenho que comprar essa bolsa, eu tenho que comprar esse celular, essa coisa fora de hora, eu não. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda a ter condição de pagar minhas dívidas. O Senhor não vai vir aqui, bater na sua mão, Senhor, não passa esse cartão. Você não precisa disso. Não, eu preciso sim. Mulher sempre precisa, né? Mulher sempre precisa daquele sapato. Parece uma centopeia, né? O homem tem 2, 3 pares de sapato, né? Mulher precisa de 30, porque ela precisa. Parece uma centopeia. Então, são decisões. São decisões fáceis, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos lá, me ajuda aí. São decisões fáceis? Não. Mas são, necessárias. Necessárias. Não é fácil, mas é necessário. Não é fácil. Mas como a bispa fala, e a palavra, obviamente, no final. No final. Quem está plantando, está plantando. Ela fala direto, o final do ano vai chegar daqui a pouco. A gente já está no meio de fevereiro. Daqui a pouco a gente mal se dá conta, estamos em junho já. Daqui a pouco a gente mal percebe, já está tocando musiquinha de Natal de novo. É assim que é a vida. O final do ano vai chegar, a sua vida vai passar. Como ela está sendo vivida. Como nós estamos vivendo. Como nós estamos. Será que a gente está só... Vamos deixa a vida me levar. Vamos lá, igual um barco... Sem rumo, sem vela, um barco que é levado só pelo vento e pelas ondas. Onde vai parar? Não sei. Pode parar lá em cima, pode parar lá embaixo, pode voltar para a praia, pode ir embora. Estamos seguindo. Se der, deu. Se der... Igual tem gente, a pessoa é tão... Pelo amor de Deus, tem gente... que é tão estúpida, dá dó, tem que ter misericórdia, mas assim, dá raiva também. Porque é uma cegueira, é uma estupidez muitas vezes, mas quem nunca foi estúpido também, né? Que atire sua primeira pedra. Mas é complicado. A pessoa começa o propósito, ela faz o bendito propósito, e ela já fala de cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, eu não sei se eu vou conseguir vir na igreja, se der, deu, eu não sei se eu vou conseguir fazer o jejum, se der, deu. Ok, se der, deu, para te abençoar também. Se der, deu, se acontecer alguma coisa boa nesse ano, está no lucro. Se não der, né, paciência, né, ano que vem tem mais, né, mais ruga, mais cabelo branco, mais tempo perdido, mais frustração, né, mas tudo bem, se der, deu.
Gente, a gente não pode aceitar isso. Você não pode aceitar sua vida ser assim. Você não pode. Igual tem gente que, pelo amor de Deus, tem gente que vem no culto da noite e dorme. Aí a gente vai pensar, bom, acordou muito cedo, pegou trânsito, está cansado, tal. Então, mas tem uns que não dormem. O que é? Quer dizer que ele dormiu mais, ele tomou café? Não, é foco mesmo. Ah, não, aí tem gente que vem no domingo de manhã para dormir na cadeira. Às vezes pegou ônibus, pegou trem, veio, levou 1 hora, 2 horas para chegar aqui. Ele chega aqui para tirar o cochilo dele, pelo amor de Deus. Ou a pessoa almoça, ou às vezes pela correria do dia, ela toma só o café da manhã, vai só jantar. E está viva, está bem, consegue passar o dia, porque correu, foi para lá, para cá, atendeu o cliente e tal. A pessoa vem para cá, dá meio-dia, o estômago está urrando lá, não consegue aguentar, não, tem que entregar o jejum. Puxa vida! Não consegue o mínimo de vencer sua carne. A gente precisa, o mais fraco dentre eles será como Davi. Mas como que eu vou ser fraco como Davi, que é forte pra caramba, se eu não passo nos mínimos testes? Se eu venho aqui, em vez de eu me acomodar melhor na cadeira e dormir, apoiar a nuca no encosto, por que eu não levanto? Por que eu não fico na parede, em pé? Mas eu não vou ser roubado. Por que eu não tomo um café mais decente? Como lá uns ovos de manhã para sustentar? Não, eu vou comer uma torrada, um café preto e eu vou assim, passar super bem. Quanta gente que já veio aqui começou a passar mal? Porque começa errado, é imprudente também. Então assim, eu não faço a minha parte, aí depois fico lá no ambulatório, passando mal, assoprando aqui e tal, perco a palavra, perco o culto. Olha o roubo. Olha o roubo. Você recebe uma palavra tão incrível, você declara, você se enche de emoção, mas você tem que se encher de fé. Porque a hora que você termina a emoção, você volta ao status quo, você volta à origem, você volta ao seu velho padrão, aquilo não rompeu. Você não foi para frente, você está no mesmo lugar. Então você começa o propósito já se sabotando, se der, deu. Então tá bom, então essa vai ser sua vida, um ano pior que o outro. Enquanto para outros tem um ano melhor que o outro. Porque o mais fraco era como Davi, o menorzinho pegava 100, o maior enfrentava 1000. Tem gente que não enfrenta 1. E aqui com o espírito certo, o mais jovem, o mais inexperiente pegava 1000, pegava 100. Enfrentava 100, tinha coragem, tinha ousadia, tanto que diz que o rosto deles era como de leão. Aquela cara agressiva, forte, fechada, pesada, focada. E como é que nós estamos encarando as situações? São decisões. Não são decisões fáceis. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas por que não faz? Porque é necessária, não é gostoso. Não é gostoso. Não era gostoso Daniel passar 3 anos comendo cenoura, abobrinha, chuchu, beterraba. Enquanto via todo mundo lá comendo o seu churrascão, fritura, um monte de comida, vinho, e ele lá, só no detox, só na aguinha, no chuchuzinho no vapor, só nos legumes e na água. É fácil? Claro que não. Claro que não. Tem gente que não consegue fazer o jejum do domingo, quanto mais ficar 3 anos aqui, quanto mais ficar só aqueles 10. Não, vamos fazer só o teste de 10. Não, nem isso. Não, porque está dando fraqueza, não, está caindo na pressão. Não, não consegue. Mas eu quero ser 10 vezes mais. Puxa vida, uma coisa não conversa com a outra. Tem que ter coerência o que eu peço também. Então, que eu seja, então, uma vez a mais. Mas não dá para pedir 10. Não dá. Não, mas aí você não tem fé, você está matando a minha fé. Não. É fato. É fato. Eu quero fazer o que todo mundo faz e ser 10 vezes mais abençoado?
Não é possível, não é assim que funciona. É o plantio. Por que Isaac se tornou riquíssimo, influente? Porque ele plantou enquanto ninguém acreditava que era possível. Outros devem ter plantado também, mas não deu, porque não tinha bênção. Outros ficaram comendo, não, vamos esperar o tempo certo, porque, olha, o coitado do Isaac, olha lá, você acha melhor que nós, né? Plantou, queimou todas as sementes dele lá, agora não vai ter nada, vai morrer de fome. E ele lá, ele crendo. Passou uma semana, 2, 3, um mês, não sei quanto tempo que demora para nascer o trigo. Mas vamos supor, todo mundo plantou, ele plantou, o outro plantou. Passou um mês, ninguém brotou. Mas lá debaixo da terra estava mexendo. Aí passou 2, 3, daqui a pouco começa a sair da terra alguma coisa. E o outro lá não sai nada. E o outro secando, e o dele subindo. Opa, olha a bênção aí. É a coragem, é a determinação, é fazer o que é necessário. Olha aqui em Neemias 4:1, olha só. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Fazendo gracinha. Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção naqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Olha só. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Você veja que eles estavam fazendo bastante chacota, né? Porém, por que eles estavam fazendo tanta gracinha com o povo? Era sem razão, pessoal? Vocês acham que eles tinham dado razão para serem humilhados daquela forma? Sim ou não? Sim? Levanta a mão para mim. Sim, claro. Se alguém fala alguma coisa de você, é só você analisar. Te chama de mole, te chama de frágil, te chama de bundão, te chama de mole. A pessoa cria isso da cabeça dela? Por que ninguém chama Davi de mole, de frágil, de bundão? Porque ele não era. Então a gente vê aqui, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ou seja, o inimigo fala assim, o inimigo te desrespeita, o inimigo desrespeitava eles, porque eles deram motivo sim. Porque eles deram vazão a isso sim. Cada um de nós tem uma imagem que é construída. Eu construo uma imagem para você, você construi sua imagem para mim. Você pode até tentar passar, não, que eu sou isso, eu sou aquilo. Os seus frutos vão revelar quem você realmente é. Então, quando eu olho aqueles muros, que certamente o Tobias e o Sambalate, quando eles nasceram, aqueles muros já estavam no chão, porque se o muro tinha 120 anos, eles nasceram com aquela situação daquele jeito. Por mais velhos que eles fossem, eu tenho certeza que eles já pegaram assim desde sempre, eles nasceram desde que se conheceu por gente, aqueles muros estavam no chão. Aí deve ter ouvido histórias dos outros lá, que até tentou fazer alguma coisa, mas não foi. Aí eu falo assim, o que é esse povo aí? Deixa que construa então. Deixa que constrói, se uma raposa subir lá, vai cair. Vão fazer o quê? Agora vão fazer graça, um só dia agora eles vão fazer tudo. Não fizeram em 120 anos, vão fazer agora. Isso. Eu dei motivo. Como aquela história, né? O que é. Bom, adianta reclamar? Adianta eu reclamar se eu dei motivo para aquilo? Adianta eu reclamar, já que eu perdi minha credibilidade, porque uma vida toda eu falei, não, vai ser diferente, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer. Eu não tenho credibilidade.
eu não tenho credibilidade. Por isso que tem aquela frase da bispa, né? O realizador é superior ao crítico. Então assim, para de ficar fazendo promessa, para de falar que agora vai, agora você entendeu, agora eu tenho consciência, não, agora prometo que agora nada vai ser como antes. Para de falar. Para de falar. Para de perder sua credibilidade. Faça. Só faz, só obedeça. Por que eu estava aqui falando, criticando, ridicularizando? Por quê? Porque eles deram motivo, sim. Deve ter 2, 3, 4, 5, 10 vezes, sei lá quantas vezes, alguém se levantado assim, agora vai, e nunca ia. Então o que eu vou fazer? Eu dei motivo. Até que chegou alguém com espírito diferente. Um espírito forte. Um espírito que não estava lá para fazer o que era fácil, mas para fazer. O que a gente falou? O que é necessário. Fala, necessário. Necessário. Ele não suportou. Davi não suportou a humilhação do Golias, dos filisteus. Neemias não suportou aquele estado de coisa, aquela vergonha. No 6,15, olha só. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, olha como é que muda as coisas. Antes estava só ridicularizando, deixa eu construir, vai cair mesmo, tal. Quando todos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Opa! Vixe, eles fizeram mesmo, hein? Opa, alguma coisa mudou, hein? O caráter mudou, o espírito mudou, agora eles estão diferentes, o olhar está diferente. Olha só, está diferente. Pois perceberam que não era por eles. Não é porque agora tinha um cara mais motivado lá, não. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de quem? Do nosso Deus. Então não foi por eles, pelas motivações dele, não, foi pelas decisões dele, daquele povo, de Neemias. Porque todo mundo percebeu que aquela obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ou seja, o realizador é o superior ao crítico. Ao invés de você ficar falando, queimando, jogando saliva fora, falando o que você vai fazer, vai acontecer, vai fazer, vai colocar Deus como seu sócio. Vai pedir ajuda para Deus, vai fazer a sua parte. Neemias veio com a ideia, com a determinação, foi falar com o povo e Deus foi favorecendo. Favorecendo os materiais, favorecendo com as pessoas, favorecendo com o sentimento que aquela união causou naquele povo. Deus foi favorecendo, mas primeiro alguém chegou lá com o espírito forte. Então nós precisamos entender, pessoal. Não existe algo que não tem jeito. Não existe o sem jeito. Não existe algo sem saída. Apenas não chegou alguém com espírito forte. Apenas não chegou alguém com espírito forte, como Neemias, como Davi. Então não tem essa situação que você às vezes está vivendo, fala assim, não tem jeito. Tem jeito. Porque aquela obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Não foi Deus que fez. Quem fez? Foi com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus. Quem levantou a pedra, quem trouxe a pedra da pedreira, quem cortou, quem levantou, foram os homens. Mas quem deu o favor, quem deu o ânimo, o espírito, quem favoreceu o rei para ajudar com o material, quem segurou as coisas naquele momento, foi Deus. Foi Deus. Então você tem coisas para fazer, você tem toda a ajuda, todo o apoio de Deus, mas você vai fazer a sua parte. Deus vai favorecer, Deus vai fazer a parte dele. Porque todo mundo percebeu, todo mundo ficou com orgulho abatido, abalado, pois perceberam que havia sido feito com a ajuda de Deus. Então às vezes você está passando por coisas e alguém já te disse, isso daí não tem mais jeito não. Tem jeito se tiver a ajuda de Deus. Tem jeito se tiver alguém com espírito diferente, não espírito conformado, passivo, fraco, mas com espírito forte. Quando a gente vê Jesus, quando Jesus chega,
Quando Jesus aparecia nas situações, toda a atmosfera mudava. Toda a situação acontecia de uma fluidez diferente. Então o Senhor está esperando isso. Uma pessoa que é a luz, que é o sal, uma pessoa que quando chega, ela tem um espírito forte. Ela tem um espírito que muda aquela situação, muda aquela atmosfera. Então o Senhor está esperando em você, que você seja esse canal de mudança na sua família. Ele espera que você seja esse canal de mudança na sua empresa, com seus familiares, com o meio que você vive. Mas para isso você tem que querer isso, você tem que querer assumir essa posição. Não, eu tenho esse espírito forte, o mais fraquinho vai ser como Davi, o mais fraquinho vai pegar 100. Eu quero ser esse. Eu quero ser o que pega 1000, mas eu tenho que começar com menos, com 1, com 2, com 5. Até chegar no nível assim de Davi, pelo menos 100. Mas também vou pegar o 1000. Porque Davi era de 1000 para cima. Por isso que ele tinha os caras que enfrentavam 1000, tinha uns caras que enfrentavam 100, porque ele era o líder. Então ele enfrentava mais de 1000. Então se eu quiser uma vida poderosa, eu terei. Se Neemias quis aquela situação diferente, ele botou força. Se quando Davi quis aquela situação diferente, ele botou força. Se eu quero a minha vida diferente, eu preciso botar força. Se eu quiser uma vida poderosa, eu terei. Mas eu preciso do quê, pessoal? O que nós falamos? O espírito forte. O espírito forte, não o espírito fraco, acomodado, medroso, o espírito temeroso, o espírito incrédulo, o espírito passivo que espera que Deus faça tudo. Não. Nós não aprendemos isso com a palavra. Jesus mudava, a atmosfera mudava. Jesus chegava, a atmosfera mudava. Davi chegava, a atmosfera mudava. Neemias chegou, a atmosfera mudou. O orgulho, aquele povo, aquele ânimo que o povo não tinha. O povo era corcunda, humilhado, triste, infeliz, pobre, sem motivação, sem alegria nenhuma. Quando chegou alguém com espírito forte, um espírito diferente, Deus favoreceu de todas as demais formas. Então, em nome de Jesus, não saia da mesma forma. Veja o que você está negligenciando na sua vida. Veja o que você está aqui pedindo, mas sem pensar. Você só fala. E a atitude? E o realizador ser superior ao crítico? É fácil apontar o dedo para o outro, apontar para o seu marido, para sua esposa, para o seu trabalho, para a sua vida, e falar, minha vida está assim, está assado, tal. O que você está fazendo para mudar esse cenário? O que você está fazendo? Deus tem nos dado oportunidades. Deus tem investido em nós. Deus olhou para Gideão e chamou ele de guerreiro valoroso, varão valoroso, poderoso guerreiro. Ele não se via assim. Ou seja, Deus acredita muito mais em nós do que nós mesmos. Deus vê muito mais potencial em nós do que nós mesmos vemos. Por isso que muitos são travados, porque uma vida inteira acostumaram a ouvir do pai, da mãe, do colega, de qualquer pessoa, que você não ia dar certo, que você não ia dar conta, que você não tem capacidade, que você é mais feio, é mais burro, é mais sem oportunidade, você é sem nada, não tem nada. Será que tem alguém aqui que foi mais rejeitado que Davi? Davi foi rejeitado pelos pais, pelos irmãos, pelo rei, por todo mundo. Menos por Deus, lembra sempre disso. Não tem na Bíblia quem foi mais rejeitado que Davi. E de quem que nós sempre falamos? De Davi. Porque ele não foi rejeitado por Deus, porque ele amava Deus. Ninguém lembrava dele. No dia mais importante daquela família de Jessé, dos irmãos, é como se o presidente tivesse ido visitar a família de Jessé. Veio o Bolsonaro aqui, eu deixo o menino lá no campo. Eu deixo o menino lá esquecido, para você ver como ele não tinha importância. Era um servo, era um empregado lá. Comia sozinho, vivia sozinho, ninguém lembrava dele.
mas Deus lembrou-se dele. Então, se você tem alguma coisa, se você tem uma crença, se você acha, não, a minha vida é mais difícil, é complicado, ninguém lembra de mim, ninguém me ajudou, Deus vai te favorecer, Deus vai te dar capacidade, Deus não se esqueceu de você, mas você precisa crer, você precisa se levantar, você precisa se colocar nessa posição, ninguém precisa ficar com o coração abatido, eu vou lá, eu vou resolver essa situação. Então se coloque na posição para que Deus possa te abençoar. Se coloque na posição desse guerreiro. Deus vai me favorecer. Deus vai me dar graça. Deus vai derramar do seu favor. Eu vou conseguir mudar essa situação, porque eu tenho a ajuda do nosso Deus. Essa obra será executada com a ajuda de nosso Deus. Essa situação será revertida com a ajuda do meu Deus. Então eu vou fazer a minha parte e Deus vai me ajudar a resolver essa situação. Amém, pessoal? Por favor, fique em pé. Pega o seu propósito. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Antes de nós orarmos. Eu quero que você analise exatamente isso. Será que não está faltando aí o espírito forte? O espírito agressivo? O espírito determinado? O espírito dedicado? Já que não está faltando aí uma postura, um levantar na fé, no espírito, com coragem? Como é que você tem reagido às situações? Como é que você tem conduzido a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos? Com fraqueza, com desistência, com... Como? Ou você tem se levantado para mudar aquela situação, para mudar esse cenário, para não aceitar mais a derrota, o fracasso, a humilhação, mas se levantar. Não, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais essa condição na minha vida. Eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais viver dessa forma, eu não aceito mais levar uma vida que não vale a pena. Uma vida sem fruto, sem resultado, uma vida chata. Como que você recebe essa mensagem? Como que você recebe essa palavra? Como um estímulo poderoso para você se levantar e tomar decisões, adquirir esse espírito forte? Ou, tá bom, beleza, culto legal, palavra bacana, abençoada, né? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. E assim vamos em frente, nada muda, e se nada muda, nada mudará. E se eu não mudo, não tem como nada mudar na minha vida. E se eu não faço a minha parte, não tem como Deus fazer a parte dele. Eu posso viver menos ou igual, mas nunca. Porque depende de mim. Que aquela obra havia sido executada com a ajuda de Deus. E que ajuda? Deus, quando nos ajuda, faz toda a diferença. Quando nós temos o favor do Senhor, é a diferença. Mas Ele não vai lá tirar pedra. Ele vai ressuscitar. Mas Ele não vai lá rolar a pedra. Quem pode rolar a pedra sou eu, mas eu não posso ressuscitar o Lázaro. Mas Deus pode. Mas Ele pode tirar a pedra também, mas isso eu tenho que fazer também, eu tenho que me esforçar, eu tenho que participar das bênçãos. Eu não posso ficar lá o agente passivo, só observando. Senhor, abre o mar para mim. Ô Senhor, mata o gigante para mim. Não, marcha. Enfrenta. Vai lá no riacho pegar as pedrinhas. Vai fazer a sua parte. Vai fazer a sua parte. Vai lançar, vai pegar, colocar na sua funda e lançar. Vai fazer a sua parte. E Deus vai te ajudar. E Deus vai te capacitar. E Deus vai te colocar por cabeça, por cima, uma posição de honra.
Então, que decisões, não que promessas que você faz aqui, não. Que decisões que você toma para que Deus possa te ajudar. Tome essa decisão. A decisão de ter esse espírito forte. Esse espírito inabalável. Que o mais fraco era como Davi. Imagina o mais forte. Será que você tem a agressividade, a ousadia de Davi? Será que você consegue influenciar? Porque para influenciar você precisa ser. Você consegue influenciar como o Davi influenciava? Você consegue amar a Deus como Davi amou? Você ama a Deus, você tem tanto respeito, tanta diligência pelo Senhor como Davi tinha? Porque aqui o mais fraquinho seria como Davi. Será que a sua adoração a Deus está pelo menos no nível de Davi? O seu zelo pela casa, pelas coisas de Deus, está no mínimo como de Davi? São coisas muito importantes para nós pensarmos. Às vezes a nossa vida espiritual está mais ou menos, meio capenga. Eu oro mais ou menos, 3, 4 minutinhos, tá bom. Falo meia dúzia de palavras aqui na igreja. Assim não vai, pessoal. Assim a nossa vida não vai. Se nós não tomarmos decisões que não são fáceis, mas são necessárias, não tem como a nossa vida fluir. E se você, não adianta você falar, não, eu quero que minha vida mude. Você quer, mas você está colocando força? Apenas no querer, apenas na vontade não vai mudar nada. São as atitudes, as obras. A fé sem obras ela é morta. Você tem fé? Ok, então agora mostra suas obras. Mas eu posso mostrar a minha fé através das minhas obras. Mas eu não posso mostrar a minha fé apenas falando que eu tenho fé. Eu tenho fé agindo, praticando, vivendo a palavra, saindo daqui já aplicando, vivendo uma vida intencional. Então tome decisões neste dia, nessa oportunidade que nós temos. E eu quero que você, com o seu propósito na mão, que você declare esses sonhos, esses projetos, e que acima de tudo, quando você estiver olhando, visualizando aquilo que você quer para esse ano, que você também já esteja vendo, o que eu tenho que fazer é isso, e eu vou fazer. Porque para eu construir ter uma grande vida, eu preciso construir. Para eles terem aquele muro reconstruído, alguém precisou subir as pedras. Se você tem os sonhos de uma vida profissional diferente, você vai ter que estudar, você vai ter que se especializar, você vai ter que ser o melhor naquilo que você já é, para Deus poder te abençoar. Você quer que seus filhos sejam abençoados, você precisa ser o sacerdote dessa casa. Você quer que seu casamento seja diferente, você precisa se posicionar. Como homem, como mulher, parar de ser emocional, parar de ser chato, parar de ser pegajoso, parar de ser crítico, parar de ser pesado, parar de ser uma pessoa difícil, parar de ser ciumento, possessivo, parar de pesar as pessoas. Ah, Deus, muda o coração do meu marido, da minha esposa, muda o seu primeiro. E Deus, essa obra havia sido executada com a ajuda, e Deus vai te ajudar. Muda o seu coração primeiro, Deus vai te ajudar. Muda o seu coração antes de você pedir para mudar do outro. Muda a sua situação, a sua circunstância, para que Deus possa te abençoar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e nós declaramos esse povo, meu Pai, um povo de espírito forte, o espírito ousado, o espírito de Davi, Senhor, o espírito correto, o espírito adorador, o espírito valente, o espírito ousado, Senhor. Levanta, meu Pai, no nosso meio, esses homens e mulheres poderosos, corajosos, destemidos, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um.
Abençoa cada sonho, cada projeto. Abençoa os casamentos, os relacionamentos. Abençoa a vida, a saúde, os negócios, meu Pai. Abençoa cada área da vida. Que o Senhor possa responder, que o Senhor possa ajudar cada um de nós, meu Pai, a viver cada um desses sonhos, para que venhamos a desfrutar, Senhor, dessa vida poderosa, de 10 vezes mais, pelo menos, Senhor. Porque se teve Isaac que colheu 100 vezes, Senhor, se tem o de 100, nós podemos desejar o de 100 também. Porque o Senhor nos mostra que é possível. Então que nós possamos ser, meu Pai, esses abençoados, esses cheios do Espírito, esses, meu Pai, cheios da fé, esses cheios do Espírito de Davi, Senhor. Então eu peço, abençoa o nosso povo. Abençoa o nosso povo. Abençoa as famílias, os sonhos, os projetos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor não vai fazer tudo, porque o Senhor quer que nós venhamos a participar. O Senhor não é um Deus que mima, que estraga o filho, não. O Senhor quer a participação. O Senhor favorece, mas tem que se esforçar. Tem que tomar decisões necessárias, difíceis, mas que vão conduzir a uma vida poderosa. Então abençoa, Senhor. Abençoa cada um que aqui está. Que possamos sair daqui, Senhor, determinados a construir uma grande vida, a ser como o Senhor. Onde o Senhor chegava, o Espírito mudava, a atmosfera mudava. Onde Davi chegava, a atmosfera mudava. Onde Neemias chegou, aquela atmosfera foi transformada. Então que o Senhor possa, Senhor, fazer morada em cada um de nós. E que o nosso Espírito, Senhor, venha trazer, venha levar as mudanças, Senhor. Que a presença possa mudar, transformar aquela atmosfera. Então eu peço, abençoa cada um que está aqui, Senhor, abençoa cada um que está na transmissão, que está participando dessa oração, deste culto, Senhor, que o Senhor possa responder cada um, trazendo à existência cada sonho, cada projeto, cada situação, meu Pai, que precisa ser resolvida, que nós precisamos de um milagre, nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Então eu peço, abençoa cada um de nós, dando graça, força, autoridade, poder, resiliência, o Espírito forte, o Espírito como Davi, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É o que nós declaramos, é o que nós concordamos, é o que nós falamos, meu Pai, porque nós cremos na sua palavra e nós declaramos, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado, um povo guerreiro, um povo que não para, Senhor, e fica lá contemplando, Senhor, a tragédia, as coisas acontecendo. Não, nós nos apresentamos, ninguém precisa ficar chateado, aflito. Eu vou lá e Deus vai me ajudar, porque é assim que nós vemos, meu Pai, os vencedores saem da crise, os líderes aparecem durante a crise, e nós estamos aqui, meu Pai, porque nós temos a sua palavra, nós temos as oportunidades, nós temos a possibilidade, Senhor, de sair, meu Pai, de sermos esses líderes, esses cabeças, esses, meu Pai, que tem um outro espírito, uma outra postura. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos, Senhor, te agradecemos. Eu declaro, meu Pai, um povo forte, um povo abençoado, um povo valente, um povo feliz, um povo ousado, um povo cheio de vitórias. Em nome do Senhor Jesus é o que nós declaramos. Amém.